Oi, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a um curso, da EducaFit. Eu sou o Heitor. Nesse curso, eu abordarei as principais recomendações e estratégias nutricionais de macronutrientes, então pensando em lipídios, carboidratos e proteínas, no exercício físico. Então, inicialmente, antes da gente conversar sobre essas principais estratégias nutricionais e também sobre as principais recomendações, vou me apresentar para vocês. Então, fiz minha graduação em nutrição na Universidade Federal de Uberlândia, fiz meu mestrado em fisiologia, mais especificamente na parte de fisiologia endócrina. Durante o mestrado, também fiz pós-graduação em nutrição clínica e nutrição esportiva, todos na Universidade de São Paulo, a USP. E o doutorado eu resolvi trabalhar mais com a parte clínica, então eu fiz em medicina clínica médica, também na Universidade de São Paulo. Bom, vocês devem estar pensando o que eu vou abordar, ao longo desse curso. Então, eu trago para vocês o seguinte roteiro. Então, nós veremos toda a parte de carboidratos que envolve metabolismo, especificamente todo o controle neuroendócrino. E quando eu falo de controle neuroendócrino, eu falo tanto da tudo que envolve, o fator neural, principalmente pensando na ação do sistema nervoso simpático, mas também da regulação hormonal, que envolve uma ação tanto da insulina, mas também dos hormônios contrarreguladores. Porque quando a gente pensa, no exercício físico, a gente vai ver que a gente vai ter uma ação, que é importantíssima, dos hormônios contrarreguladores, como glucagon, catecolaminas, cortisol e GH. Então, a gente vai estudar um pouco do metabolismo de carboidratos com um foco principal, nesse controle neuroendócrino. Em seguida, então, depois a gente ter toda essa base, metabólica, mas também toda a parte inicial dos carboidratos, nós veremos as principais recomendações. Então, quais são as recomendações mais atuais, de acordo com a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva? Recomendações gerais para esportistas. Então, é meu paciente que treina musculação, quer ganhar massa muscular, reduzir percentual de gordura, ou então é meu paciente que é um atleta, de ciclismo, é um maratonista, é um triatleta. O que eu devo fornecer de pré-treino, intratreino, pós-treino? Quanto que eu devo fornecer de carboidrato ao longo do dia? Como que deve ser essa periodização semanal, mensal? Então, tudo isso a gente vai ver ao longo do curso. Também veremos algumas estratégias pensando em performance esportiva. Então, quando a gente pensa em performance e desempenho, nós veremos que o carboidrato ele tem um papel fundamental, mas também em outras situações, como hipertrofia muscular, redução de percentual de gordura. Então, discutiremos alguns casos clínicos onde a gente faz um certo manejo do carboidrato. Por exemplo, no desempenho, a gente vai aumentar mais com foco, em performance. Já numa redução de percentual de gordura, a gente vai poder reduzir mais um pouco. E isso nós conversaremos também a respeito dos lipídios. Então, como que é o metabolismo dos lipídios no nosso organismo? Então, desde a parte inicial, como que é a digestão, a absorção, qual que é a diferença dos tipos de lipídios, pensando no tamanho da cadeia, quais são as recomendações, quais são as importâncias, da gordura para o nosso organismo, pensando no esportista, no atleta, e quais são as principais estratégias nutricionais. E sempre trazendo exemplos de casos clínicos práticos, para, claro, para vocês poderem utilizar na prática clínica de vocês. E, é claro, as proteínas. Então, se a gente for ver, na nutrição esportiva, as proteínas são muito faladas. Quando a gente pensa em hipertrofia muscular, a proteína ela se destaca, os aminoácidos também. Então, eu vou discutir com vocês muito a questão metabólica, como que é a ativação da síntese proteica, ativação da mTOR, quais são as recomendações diárias para esportistas e atletas, quais são as recomendações durante
fases de perda de peso. Então, eu tenho o meu esportista que eu quero reduzir percentual de gordura. Então, vou ter que restringir um pouco a energia, né, o valor calórico total da dieta. O que eu faço com a proteína para que ele não perca massa muscular? Então, nós veremos que nós temos estratégias nutricionais tanto para performance, mas também para hipertrofia, redução de percentual de gordura, perda de peso. E é claro, nós discutiremos isso de uma forma prática, então com uma aplicação prática por meio de casos clínicos. Espero que vocês estejam animados, então vamos lá. Antes de eu começar o curso, é claro que eu tenho que iniciar com alguns conceitos importantes. Então, por mais que é um curso que ele é muito focado para o nutricionista, mas ele também, né, ele serve para outras áreas, educadores físicos, médicos, fisioterapeutas, e tem alguns conceitos que eles são de extrema importância, como, por exemplo, diferença entre atividade física e exercício físico. Porque quando a gente pensa em atividade física, é qualquer movimento corporal que envolve um gasto energético. Então, estou aqui sentado, estou em repouso, estou gastando pouca energia. Mas se eu vou varrer a casa, vou subir escadas, vou fazer uma caminhada, né, até o ponto de ônibus, por exemplo, vou fazer compras no mercado, vou lavar louças. Isso, né, eu tenho um movimento corporal que envolve um gasto energético. Isso é uma atividade física. Já o exercício físico é um tipo de atividade que envolve movimentos corporais que são programados. Então, tem toda uma programação, tem objetivos, então tem tempo, tem duração, tem um objetivo, né, que o principal é melhorar o condicionamento físico do indivíduo, mas também tem objetivos específicos. Então, não é uma simples atividade que envolve um gasto energético. Não, são movimentos corporais programados, estruturados e sistematicamente repetitivos. Então, a gente tem essa diferença entre atividade física e exercício físico. E quando a gente pensa em exercício físico, nós temos inúmeros exemplos, como natação, corrida, dança e musculação, entre outros, né, gente? Porque se a gente for ver no meio esportivo, nós temos inúmeros exemplos. E temos uma diferença entre atletas e esportistas ou desportistas. Então, os atletas são aqueles indivíduos que apresentam um nível profissional e eles atingem altos níveis de desempenho. E vejam bem, o foco principal do atleta é a competição. Então, o atleta ele quer desempenho, performance, porque o foco dele é ganhar a competição. Diferente do esportista, do desportista, que é aquele indivíduo que faz, né, alguma atividade esportiva, algum exercício físico, como corrida, musculação, natação e etc., sem caráter profissional, que ele busca o quê? Um condicionamento físico, ele busca melhorar a saúde, ele busca ganhar massa muscular, ele busca reduzir o peso, reduzir percentual de gordura. Então, a gente tem, né, essas diferenças de acordo com esses conceitos. E um ponto extremamente importante, enquanto o atleta visa a competição, o esportista não visa a competição. É claro que alguns esportistas participam de algumas provas esporadicamente, mas eles não têm aquela periodização de treino, aquele foco principal que é a competição, porque o atleta ele vive disso, é a profissão dele. Bom, então iniciando com os carboidratos, então a gente vai ver desde a parte básica até o mais complexo. E por que é importante a gente ver desde a parte básica? Porque para a gente compreender estratégias nutricionais de suplementação de carboidratos, de opções de carboidratos
no pré, durante, após o treino, e também estratégias nutricionais de redução de percentual de gordura, ganho de massa muscular, a gente tem que saber o básico. E o básico é bioquímica e também fisiologia. Então, os carboidratos, como definição, são moléculas orgânicas que são formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eles têm uma proporção de 1:2:1, sendo que a forma, né, mais conhecida é a glicose, que é representada por C6H12O6. Vejam que os carboidratos, eles são considerados, né, se a gente for ver a glicose, ela é a fonte primária de energia para o cérebro, mas também para a medula, nervos periféricos e hemácias. É por isso que esses órgãos, né, eles são considerados órgãos nobres, porque eles priorizam a utilização da glicose como substrato energético. O catabolismo, né, do carboidrato, da glicose, libera energia química. Então, a gente sabe, né, que a nossa fonte, a nossa molécula energética é o ATP. Então, nós temos a seguinte proporção, em que a cada 1 grama de carboidrato nos fornece 4 quilocalorias. Temos, né, uma divisão geral entre carboidratos complexos, que é representado pelo amido, pela celulose, e os carboidratos simples, que de forma geral são os açúcares. E temos os tipos de carboidratos, e isso, né, a gente vai diferenciá-los de acordo com o tamanho da cadeia. Então, quanto menor a cadeia, menor a quantidade, né, de moléculas de carboidratos. Então, se a gente for ver aqueles menores, né, que tem uma única molécula de sacarídeos, são os monossacarídeos, que também podem ser chamados de açúcares simples. E nós temos 3, né, que seria a glicose, a frutose e a galactose. Temos os oligosacarídeos, e o termo óligo, ele está relacionado, né, com poucos, ou seja, poucas moléculas de monossacarídeos. E o grupo, né, que eu posso aqui chamar, né, de o principal, né, o mais comum na nossa dieta, são os disacarídeos, como, por exemplo, a sacarose, a maltose, a lactose. E se a gente for ver, né, os disacarídeos, eles são formados devido à junção de monossacarídeos, como, por exemplo, nós temos a sacarose, né, que é o açúcar de mesa, oriundo da cana-de-açúcar, que ele é formado a partir da junção da glicose com a frutose. Temos a maltose, que é formada a partir da junção de glicose com glicose. Temos a lactose, que também é um disacarídeo, que é formada a partir da junção de glicose com galactose. E à medida em que nós teremos, né, junções de monossacarídeos, de várias moléculas, por exemplo, várias moléculas de glicose, essa cadeia vai aumentando de tamanho. É onde nós temos os polissacarídeos, que no reino vegetal, né, nós temos o principal, que seria o amido, que a gente digere muito bem, nós veremos como que é a digestão desses carboidratos, e temos as fibras, que também são formadas por polissacarídeos. A diferença é que as fibras, nossas enzimas digestivas não digerem. É por isso que elas passam, né, no nosso trato gastrointestinal de uma forma íntegra, né, podendo contribuir para a formação de gases, mas a gente sabe que as fibras, elas possuem inúmeros benefícios para o nosso organismo. E no reino animal, nós temos uma reserva de carboidratos, que é o glicogênio, seja no fígado, glicogênio hepático, ou também no músculo, que é o glicogênio muscular. Então, de acordo, né, se a gente for avaliar o organismo humano, quais são nossas reservas corporais de carboidratos? Então, nós temos o glicogênio hepático, em que ele tem, né, aproximadamente 100 gramas de glicose. É claro, né, que essa reserva ela aumenta com o aumento da ingestão de carboidratos, mas vejam bem que isso tem um limite.
esse conteúdo de glicogênio hepático, ele diminui durante as refeições. Então, vejam que à medida que a gente vai aumentando esse intervalo entre refeições, ficando em jejum, por exemplo, o que acontece? O organismo utiliza muito esse glicogênio hepático para manter a glicemia, por exemplo. Durante o exercício físico, há uma redução do glicogênio hepático também, onde a gente vai ver que os hormônios contrarreguladores ativam, né, a quebra dessa reserva. Então, durante períodos que eu tenho uma ausência de alimentos, um aumento de uma demanda energética, como o exercício físico, eu tenho uma redução do conteúdo de glicogênio hepático. E a principal função do glicogênio hepático é a manutenção da glicemia. Então, se a gente for ver, né, no glicogênio, há a presença de uma enzima, que inclusive eu estudei muito durante o mestrado, que é a glicose 6-fosfatase, que é uma enzima que ela tem uma capacidade específica de tirar o fosfato da glicose 6-fosfato, podendo liberar glicose para a corrente sanguínea. Então, a principal função do glicogênio hepático é a manutenção da glicemia. Mas também temos, né, reserva de glicose no nosso músculo esquelético. Então, temos o glicogênio muscular. E aqui a gente tem uma diferença importante entre indivíduos sedentários com indivíduos treinados, em que indivíduos sedentários têm, em média, cerca de 300 gramas de glicogênio muscular. Já indivíduos treinados têm, em média, cerca de 500 gramas. Nossa, mas por que indivíduos treinados têm um maior conteúdo de glicogênio muscular? Simplesmente porque o exercício físico ele estimula diversas adaptações neuromusculares que fazem com que esse indivíduo ele tenha um aumento, né? Ele tem estímulos para aumentar o conteúdo de glicogênio muscular. Então, ao longo do curso, nós veremos quais são as principais adaptações e que elas também influenciam nas nossas estratégias nutricionais. E vejam que um diferencial em relação a essas reservas é que o glicogênio muscular ele tem como principal função servir de substrato energético para o trabalho muscular. Então, diferente do fígado, o músculo não possui a glicose 6-fosfatase. Então, essa glicose que está reservada no músculo, ela não consegue sair para a corrente sanguínea e servir para manter, né, por exemplo, a glicemia. Não. Então, todo esse conteúdo de glicogênio muscular ele será utilizado pelo próprio músculo para a contração muscular. Bom, temos outros conceitos importantes quando a gente pensa em carboidratos, como o índice glicêmico versus a carga glicêmica. Então, o índice glicêmico, gente, é a classificação de um alimento em relação ao efeito que ele exerce na glicemia pós-prandial comparado a um alimento referência, como pão branco ou glicose. Então, imagine a seguinte situação. Estou aqui de estômago vazio e vou ingerir algum alimento, uma maçã. Então, comi essa maçã. Então, essa maçã, qual que é o seu potencial de aumentar a minha glicemia? Então, ela vai ser digerida, aquele carboidrato vai para a minha corrente sanguínea. Então, quanto de glicose que vai para o sangue? Qual que vai ser a minha resposta glicêmica, né? Quanto que isso aumenta na minha glicemia? E isso a gente compara com o alimento referência. O que seria um alimento referência? É aquele, né, que estimula maiores aumentos, como o pão branco ou a glicose em si. Vejam que os alimentos, eles são classificados em alto, moderado e baixo índice glicêmico. E é claro que se a gente for analisar, isso está diretamente relacionado com o tempo de digestão, absorção e liberação. Então, se o alimento ele tem um alto índice glicêmico, isso quer dizer que a digestão ela é rápida,
a absorção também e a liberação também. Então, é como se a gente visse, né? Se a gente for avaliar a curva glicêmica, é como se ela tivesse um pico seguido de uma queda. Já aqueles que têm baixo índice glicêmico, a digestão é mais lenta, então, consequentemente, ao invés de ter um pico, a gente vai observar uma curva menor e mais prolongada, ou seja, uma absorção também mais lenta, mais prolongada. Consequentemente, essa liberação ela também vai seguir, né, dessa forma. Então, a gente tem essas diferenças entre eles. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês, porque se a gente for avaliar as tabelas, né, que avaliam o índice glicêmico dos alimentos, elas são muito divergentes, tanto as brasileiras como as internacionais. Então, Heitor, qual que é a importância de eu saber sobre o índice glicêmico? A importância é que a gente tem que pensar na seguinte situação: em todas as refeições, o paciente vai ingerir alimentos de forma isolada? Então, por exemplo, no café da manhã, vocês vão colocar para ele só um pão? Não vão colocar. Vocês vão combinar o pão com o queijo, vão adicionar, por exemplo, uma vitamina, uma fruta com cereal e etc. Então, se não é o alimento isolado, o índice glicêmico aqui já não serve. A gente vai ter que ver índice glicêmico da refeição, carga glicêmica. Mas temos situações em que eu vou utilizar o alimento isolado ou um suplemento de carboidratos. Por exemplo, durante o treino. Então, durante o treino, para uma rápida reposição de estoque de glicogênio muscular ou para fornecer energia para esse indivíduo, eu tenho que prescrever, né, para ele um carboidrato de alto índice glicêmico, porque eu quero uma rápida digestão, uma rápida absorção e uma rápida liberação. Então, aqui a gente tem que entender esse conceito, até onde vão entrar opções de alimentos ou então suplementos de alto índice glicêmico. E tem outras situações que a gente também vai ver, como uma rápida reposição de glicogênio muscular, onde a gente pode utilizar alimentos de alto índice glicêmico, de moderado ou de baixo. Já em outras condições, onde eu já tenho o meu esportista, que eu quero, né, que ele quer ganhar massa muscular, reduzir percentual de gordura, eu vou até mesmo fazer uma pequena redução de carboidratos, uma redução mais drástica, e vou incluir carboidratos de baixo índice glicêmico para ele, porque eu não quero ter grandes aumentos na glicemia, já que eu quero priorizar uma redução de percentual de gordura. Então vejam que, por mais que são conceitos simples, básicos de graduação, é importante a gente recapitular para a gente compreender as estratégias nutricionais. E temos a carga glicêmica, né, onde a gente faz inicialmente o produto do índice glicêmico do alimento versus, né, pelo teor em gramas de carboidrato ingerido dividido por 100. Então, se a gente for avaliar o índice glicêmico de forma isolada, ele não é tão completo quanto a carga glicêmica, porque a carga glicêmica, ela além de, se a gente for ver assim de forma geral, né, a carga glicêmica ela também considera a quantidade em gramas de carboidratos que foi ingerida. Então, ela é mais completa. E outro ponto importante, como eu falei para vocês anteriormente, não irei prescrever alimentos isolados em todas as refeições. São em condições, né, isoladas, por exemplo, num intratreino, ou então num pós-treino rápido, um suplemento. Então, diante disso, pensando assim no plano alimentar geral, o índice glicêmico da refeição é o fator mais importante a ser considerado. Então, só para representar para vocês, quando a gente avalia índice glicêmico, então temos aqueles alimentos, né, de alto índice glicêmico, então uma rápida absorção, rápida liberação, então eles causam isso, né, um pico na glicemia seguido de uma queda,
Os moderados, de moderado índice glicêmico, né, em torno de 55 a 69, e os de baixo índice glicêmico, que tem um índice glicêmico abaixo de 55, a gente já considera 54. Temos alguns exemplos, né? Como eu falei para vocês, as tabelas são diversas, mas vocês podem pesquisar outras. Mas, de forma geral, né, se a gente for ver os de baixos, são vegetais. Então, são alimentos que têm a maior quantidade de fibras, que as fibras atrasam a digestão. Consequentemente, atrasa a absorção, atrasa a liberação. Já aqueles de alto índice glicêmico são aqueles mais refinados, né? Que tem mais açúcares, onde a digestão é mais rápida, a absorção também, consequentemente, a liberação. Bom, diante disso, temos outros fatores que vão influenciar o índice glicêmico dos alimentos, como o tipo do amido. Então, se é amilose, amilopectina, então também temos, né, a questão do macronutriente envolvido, porque se naquele alimento tiver também proteínas, a proteína também estimula a liberação de insulina. Por exemplo, se for um laticínio, tem proteína. Então, não é só o carboidrato que estimula a liberação de insulina, também tem a proteína. Temos a presença de inibidores da alfa-amilase, como em grãos de soja, como, por exemplo, a lecitina de soja. Isso pode diminuir, né, a ação da alfa-amilase, que é uma das enzimas essenciais para a quebra dos carboidratos, do amido. Se a gente for comparar os monossacarídeos, o índice glicêmico da frutose é menor que o índice glicêmico da glicose. Temos interações, então gordura lentifica a digestão, fibra lentifica a digestão. Temos também a acidez, que pode retardar o esvaziamento gástrico, e etc. Diversos fatores que influenciam. Diante disso, é melhor a gente avaliar o índice glicêmico de uma refeição. Então, vejam bem, aqui eu tenho um exemplo geral, né? Vários alimentos, pão, cereal, leite, açúcar e suco de laranja, a quantidade de carboidratos glicêmicos de cada alimento, a proporção do total de carboidratos, onde eu faço uma relação, né, de acordo com o índice glicêmico do alimento, e eu faço o índice glicêmico da refeição. Então, eu vejo, né, quanto que é o índice glicêmico desse alimento dentro da refeição e faço a soma. Então, ao invés de eu ter um índice glicêmico, por exemplo, de 100, que seria do pão isolado, ele dentro da refeição, né, a refeição como um todo, vai ter um índice glicêmico de 80. Então, como a gente pensa mais no plano alimentar nas refeições, é melhor considerar o índice glicêmico de uma refeição. E chegamos na digestão dos carboidratos. Então, qual que é a importância da gente retomar isso? Porque nós veremos que quando a gente pensa em suplementação e estratégias, nós precisamos compreender essas enzimas e os transportadores dos carboidratos. Então, tudo se inicia na boca. Então, vamos supor que eu estou mastigando um alimento que tem carboidrato, um pão, por exemplo. Então, tudo se inicia com a ação da alfa-amilase salivar, onde ela quebra as moléculas maiores, principalmente de amido, em outros também oligosacarídeos. Então, essa digestão se inicia na boca e ela vai continuar na parte inicial do estômago, mas não por muito tempo, porque à medida que a gente tem as contrações gástricas, a mistura, né, desse alimento e, consequentemente, o pH baixo do estômago, devido à acidez gástrica, né, do ácido clorídrico, ele inativa a alfa-amilase salivar. Então, no estômago, a gente tem um momento em que a digestão dos carboidratos ela para, mas ela continua no intestino delgado. Então, vejam que no intestino delgado, a gente vai ter liberação
da alfa-amilase pancreática, que vai continuar a digestão, né, a clivagem dessas moléculas de carboidratos, as maiores, principalmente os polissacarídeos, mas também os oligosacarídeos, formando, né, principalmente os disacarídeos, como maltase, lactase e sacarase. Então, a alfa-amilase pancreática, ela vai parar aí. Então, o produto final da digestão da alfa-amilase pancreática serão oligosacarídeos, principalmente os disacarídeos. Mas essa digestão ela tem que continuar, e ela continua, né, devido à presença das enzimas da borda em escova, que são as disacaridases da borda em escova, que elas vão clivar os disacarídeos. Então, nós temos enzimas específicas, como, por exemplo, a maltase, que vai quebrar a maltose em 2 moléculas de glicose, a sacarase, que vai quebrar a sacarose em 1 molécula de glicose e 1 de frutose, e a lactase, que vai clivar a lactose em 1 molécula de glicose e 1 de galactose. Então, vejam que o papel final, né, da digestão é a ação das disacaridases da borda em escova do intestino delgado. E elas têm um papel fundamental. E um exemplo aqui muito claro são indivíduos que têm intolerância à lactose. São aqueles indivíduos que têm uma baixa produção ou uma produção insuficiente, totalmente insuficiente, né, da lactase, onde essa lactose ela não será digerida, ela pode fermentar, estimular a formação de gases, diarreia, etc. Então, vejam que essas disacaridases elas têm um papel importantíssimo. Então, o produto final da digestão são os monossacarídeos. Então, glicose, frutose e galactose serão absorvidos, né, pela veia porta-hepática e irão até o fígado. Mas a absorção dos monossacarídeos tem um ponto extremamente importante. Então, aqui nós temos, né, um enterócito, que é uma célula do nosso intestino delgado. Aqui é a membrana luminal. Então, imaginem que aqui é o lúmen do intestino delgado. E aqui à direita nós temos a membrana basolateral, que seria a corrente sanguínea. Então, na membrana luminal, nós temos os monossacarídeos. E vejam que a glicose ou a galactose, elas são absorvidas pelo SGLT1, que é Sodium Glucose Like Transporter 1, que é um transportador de sódio e glicose. Ou seja, a glicose é absorvida por meio de um cotransporte com o sódio. Então, vejam que o sódio é importante para a absorção da glicose. Um ponto inicial. Bom, já a frutose, ela é absorvida por difusão facilitada pelo GLUT5, ou seja, quanto maior a concentração de frutose aqui no lúmen, isso facilita a sua absorção. E a glicose e o sódio? Como que eu tenho forças para absorver essa glicose? Devido ao gradiente do sódio. Então, vejam que aqui a gente tem uma bomba de sódio, potássio, ATPase. Então, à medida que ela expulsa sódio para fora e potássio para dentro, aqui se cria, né, um gradiente eletroquímico favorável para a entrada do sódio. E o que a glicose faz? Ela aproveita e vai junto. Então, para ter absorção, né, ideal de glicose no nosso intestino delgado, precisa do sódio. E um ponto importante para vocês nunca esquecerem é quando a gente está, assim, com muitos episódios de vômitos ou diarreia. O que nossa mãe, nossa avó fala para a gente tomar e faz? Um soro caseiro. Então, vocês já devem ter ouvido falar disso. O que tem no soro caseiro? Água, sal e açúcar. Por que o soro caseiro hidrata? Por que na nutrição esportiva a gente tem aqueles repositores eletrolíticos? O que tem nos repositores? Tem açúcar, tem um carboidrato
e tem eletrólitos, principalmente o sódio. Então, vejam que para otimizar a absorção da glicose, o sódio é importante. Mas onde que entra a água nessa história? A água, ela é absorvida no nosso intestino delgado de acordo com o gradiente. Então, à medida que eu estou absorvendo soluto, a água flui facilmente. Então, para vocês nunca mais esquecerem, a glicose ela é absorvida junto com o sódio e a água sempre flui junto. Isso na membrana luminal. Membrana basolateral, todos os 3 monossacarídeos são absorvidos, né, via sanguínea, né, que é a veia porta-hepática, por difusão facilitada, que é o GLUT2. Então, veia porta-hepática vão chegar no fígado. Chegando no fígado, que a gente tem um universo. Então, o que pode acontecer com esses monossacarídeos? Então, diversas coisas acontecem. Então, vejam bem. Então, à medida que eles chegam no fígado, eles podem servir para a síntese, né? Que até coloquei um esqueminha. Então, vejam aqui a glicose. Como que ela vai entrar no fígado? Aqui a gente tem o hepatócito, que é uma célula, né, do tecido hepático. Vai entrar pelo GLUT2. Então, o GLUT2 é um transportador de glicose que não precisa de insulina. Então, a glicose entra. Primeiro passo, ela vai ser fosforilada pela ação da glicoquinase, formando glicose 6-fosfato. Então, essa glicose 6-fosfato, ela pode ir para a síntese, né, do glicogênio, mas ela pode ir para a glicólise, né, também, para a formação de piruvato. Dependendo do momento metabólico, se o indivíduo comer um prato de macarrão e não gastou energia, aquele excesso de carboidrato, de glicose, pode ser transformado em gordura. Então, vejam que nós estamos falando de um momento pós-prandial. Então, esse indivíduo fez uma refeição, ingeriu carboidratos, então essa glicose, né, ela pode ser direcionada para a síntese do glicogênio, ou se estiver em excesso, pode ir para a síntese de gordura. E isso devido à ação do hormônio insulina, que é o hormônio anabólico. Então, momento pós-prandial, ação do hormônio insulina. Mas vejam que ali eu estava falando do fígado, mas a glicose também vai para a periferia, para os outros órgãos. Ela vai ser captada, né, pelo tecido adiposo, mas também pelo músculo. E a captação da glicose no músculo, ela é dependente da insulina. Então, a insulina, quando ela se liga no seu receptor, lá no miócito, que é a célula, né, do músculo, ela vai ativar uma cascata de sinalização que vai culminar com a liberação dos GLUT4, que são transportadores de glicose do tipo 4. Então, para que a glicose entre no músculo, nós precisamos do GLUT4. Então, vejam que para isso eu tenho que ter a ação da insulina. Então, essa glicose vai ser captada pelo músculo, entrou no miócito, vai ser fosforilada pela ação da exoquinase, glicose 6-fosfato, e vai ser direcionada para a síntese do glicogênio muscular. Então, por um lado, essa glicose que está chegando no músculo, ela pode ir para a glicólise, para a formação de ATP, de energia, mas ela também pode ir para a glicogênese, que é a síntese do glicogênio muscular. Mas, falei para vocês no momento pós-prandial, mas agora a gente vai inverter o raciocínio. Então, pensando, né, no momento de jejum, no momento de exercício físico, onde eu tenho que ter uma produção endógena de glicose. Para essa produção endógena de glicose, nós temos 2 vias principais. A primeira dela é a glicogenólise, que é a degradação do glicogênio hepático e do glicogênio muscular. Então, a glicogenólise, gente, no fígado, ela ocorre devido à ação principal, né, do glucagon. Então, o glucagon é um hormônio contrarregulador
que é liberado durante o jejum, mas também durante o exercício físico, e ele vai ativar, né, no fígado a glicogenólise. Então, vejam que ele vai liberar, né, a glicose devido à ação da glicose 6-fosfatase, tirando o fosfato da glicose 6-fosfato, formando glicose. Consequentemente, ela pode ir para a corrente sanguínea, manter glicemia, fornecer glicose, seja para os órgãos nobres, mas também para a contração muscular. Já no músculo, vejam bem que a gente também tem a glicogenólise, mas a glicogenólise, os principais hormônios, né, que vão ativá-las são as catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina. Não só, né, esse papel hormonal, endócrino, mas o próprio sistema nervoso também tem essa ação. Então, durante o exercício físico, a gente tem um aumento da atividade simpática. Então, fibras do sistema nervoso simpático também estão ativando, tanto no fígado, que eu estudei muito no mestrado, mas também no músculo, né, a glicogenólise. Então, no fígado, liberando a glicose para a corrente sanguínea, e no músculo, né, liberando, né, a glicose 6-fosfato para a glicólise, que como no músculo não se tem glicose 6-fosfatase, essa energia aqui do glicogênio, ela não sai do músculo, então ela é utilizada. Então vejam que essa glicose 6-fosfatase, ela já entra na glicólise, então ela vai ser utilizada para contração muscular. Então a gente tem formação de lactato e etc. Bom, e temos uma outra via, né, que é a gliconeogênese ou neoglicogênese, que é a produção de glicose por meio de outros substratos. Então, ou seja, é quando o nosso organismo ele pega outros 3 substratos, como o lactato, que está vindo, né, aqui da glicólise anaeróbia. Por que anaeróbia? Porque se eu pego essa glicólise de uma forma anaeróbia, com ausência de oxigênio, eu tenho produção de lactato. Então, esse lactato, ele pode entrar na gliconeogênese. Não só ele, mas também o glicerol, que vem da lipólise, e também os aminoácidos, que vêm da proteólise, podem vir para a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a produção de glicose por meio de outros substratos, que ocorre principalmente no fígado. Então, é justamente isso. Então, durante o exercício físico, no tecido adiposo, a gente tem lipólise, quebra do triacilglicerol em ácidos graxos e glicerol. Então, os ácidos graxos, eles podem ir para o músculo e serem utilizados como substrato energético. Já o glicerol, ele pode ir para o fígado e ser convertido em glicose pela gliconeogênese. Já, se a gente for avaliar no músculo, a gente tem, principalmente exercício físico de alta intensidade, glicólise anaeróbia, então produção de lactato. Então, esse lactato pode ir para o fígado e ser convertido em glicose pela gliconeogênese. E temos também a proteólise no músculo, ou seja, quebra de fibras musculares, quebra de proteínas, liberação de aminoácidos, que também podem ir para o fígado e serem convertidos em glicose. Então, aqui eu destaco para vocês que no tecido adiposo, a gente tem uma ação importantíssima do glucagon, mas também das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, estimulando o quê? Lipólise, quebra do triacilglicerol. No músculo, né, gente, quando a gente pensa em proteólise durante o exercício físico, momento de estresse. Então, tem liberação de cortisol. Cortisol é um hormônio proteolítico. A gente vai ver na parte de proteínas. Cortisol estimula o quê? Degradação proteica. Então, tem essa liberação de aminoácidos, que podem ser utilizados como energia ou podem ir para o fígado e serem convertidos em glicose.
E temos também aqui no músculo uma ação importantíssima das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, estimulando o quê? A glicólise e a glicogenólise, principalmente, né? A degradação do glicogênio muscular. Ah, Heitor, mas esse cortisol durante o exercício físico, essa proteólise, então o meu paciente, meu atleta, ele vai perder massa muscular durante o treino? Não, gente, o exercício físico, né, de forma geral, é um momento de estresse. Então, a gente não tem que preocupar, né, com essa proteólise que ocorre durante o exercício físico. A gente tem que preocupar em recuperar, né, o esportista, o paciente, após o treino. Então, durante o treino, ele vai ter que treinar com a maior intensidade, ele tem que ter um bom rendimento. É claro que a gente vai ver que em algumas condições, de acordo com a intensidade e duração, a gente vai incluir intratreinos, em outras não. Mas o principal é a gente recuperar, né, pensando em proteínas, no descanso, não aqui durante o treino, porque esse cortisol ele é fundamental. Bom, gente, então essa foi a parte inicial do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Então, assim, foi somente alguns pontos iniciais do que eu irei abordar ao longo desse curso. Então, não percam as próximas aulas e até breve. Obrigado.